Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu já cheguei, assim, com dois pés na porta, meu bichinho já tá bravo aqui. Então quer dizer que hoje o tema do vídeo não vai ser tão feliz, vai ser do quê? De eu reclamando, de eu falando mal das coisas que todo mundo gosta. Sabe por quê? Porque hoje eu vou falar dos livros que mais me decepcionaram. E aí? E é sobre isso, eu tenho certeza que tem alguns aqui que eu vou ser cancelada, porque eles estão, ó, bem queridinhos ultimamente, eu realmente não tô entendendo por quê. Mas antes de eu começar a xingar os livros preferidos de vocês, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se esses daqui que eu vou citar, vocês amam ou também não gostam tanto quanto eu não gosto, beleza? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 livros e, se eu não me engano, apenas um deles não tem vídeo aqui no canal. Mas todos os outros vão ter vídeo aqui no canal, então eu vou deixar todos eles aqui nos cards para vocês entenderem um pouquinho mais do porquê que esses livros me decepcionaram. Lembrando que não é porque eu não gostei do livro ou que o livro me decepcionou, que ele também vai ter decepcionado você ou que você não gosta desse livro. Tá tudo bem as pessoas não gostarem dos mesmos livros, beleza? Por favor, não me cancelem no Twitter, tá? É isso. Go, please, please, please. O primeiro livro dessa lista, eu fiz uma resenha aqui no canal em que, assim, gente, eu acho que foi a resenha, uma das resenhas mais decepcionantes que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, foram uns 15 minutos, 15 a 20 minutos de bruto, de eu tacando a lenha no livro, de tão ruim que eu achei ele. E eu estou falando dele, o spin-off de uma das minhas séries preferidas da vida. O Herdeiro Roubado. Sim, o spin-off de Um Príncipe Cruel. Ai, Deus. Inclusive, eu sei que muita gente também não gostou desse livro, achou que esse livro não funcionou, que esse livro, assim, gente, ele realmente é complicado. Ele é muito complicado. O Herdeiro Roubado, ele basicamente vai contar a história do irmão mais novo da Jude, que é lá a protagonista do Príncipe Cruel. Esse livro, ele me decepcionou por vários motivos. Eu achei a escrita da Holly Black nesse livro muito fraca. Eu achei que a Holly Black, ela fez um marketing, assim, completamente falso para esse livro, porque ela dava a entender que a gente veria a Jude Cardan de novo. Além disso, eu acho que a personalidade que a Holly Black criou para Suren e para o Oak nesse livro ficou simplesmente insuportável. Eu vou levantar essa questão várias vezes durante esse vídeo. Será que o livro é realmente chato ou será que eu não gosto mais de personagens adolescentes? Porque, gente, olha, tem horas que é complicado. Teenagers are the worst. Os personagens, eles são muito chatos, eles ficam dando voltas e voltas e voltas e parece que nada se resolve. Além disso, o Oak, ele é simplesmente insuportável. O menino, ele quase não fala durante o livro, mas as poucas vezes que ele abre a boca, parece que é pra falar coisa errada. Gente, esse livro pra mim foi uma experiência simplesmente insuportável. Eu li na força do ódio e, se eu não me engano, eu dei 2,5 pra esse livro. Eu não gostei da experiência em um geral. Eu fui ler achando que era uma coisa e na verdade era outra. E isso eu não posso nem falar que foi culpa minha, porque o livro foi vendido de uma determinada forma e ele simplesmente não cumpria o que ele prometia. A própria autora vendeu esse livro errado. E assim, não é à toa que esse livro me decepcionou. Talvez, se eu tivesse lido com uma mente um pouquinho mais aberta, sem ter visto as coisas de marketing que a autora ou que a própria editora divulgaram, talvez eu tivesse gostado um pouquinho mais do livro. Mas esse com certeza não foi o caso. Eu realmente não consegui gostar de O Herdeiro Roubado. Oh, I get it. O segundo livro dessa lista foi uma das minhas maiores decepções, porque antes mesmo desse livro ter sido lançado no Brasil, ele já estava na minha lista de querer ler. Já estava no meu TBR, eu já queria ler esse livro há muito tempo. E foi uma decepção tão grande que eu realmente acho que eu não vou ler o segundo livro. Porque, assim, é um livro que é muito caro
e que não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Eu estou falando de O Reino das Bruxas. Talvez não funcione com burros. Esse livro, ele é muito falado e muito vendido no TikTok, tanto aqui no Brasil quanto no TikTok gringo. E as pessoas falam muito bem desse livro, dessa fantasia. Mas, porém, entretanto, todavia, como eu falo lá na minha resenha sobre esse livro, é que a autora, ela simplesmente não planejou o livro. A impressão que eu tinha é que quanto mais fios ela amarrava, mais fraco eram os nós, porque aquelas pontas voltavam a abrir durante a história. Entenderam a minha filosofia? I don't get it. Parecia que nada se resolvia. Eu entendo que para um primeiro livro, normalmente os autores eles simplesmente vão explicar algumas coisas e vão deixar para amarrar determinados nós depois. Mas a sensação que eu tive é que a autora desse livro aqui, ela simplesmente fechou o olho e ficou batendo a mão na tecla. Porque, gente, não faz nenhum sentido. Muitas coisas do livro não fazem sentido. A impressão que eu tive é que era uma enorme farofa de bruxas. Realmente, assim, o livro ele não caminhava. Ele simplesmente não caminhava. Além disso, eu tava esperando um romance e eu não consegui nada de romance. Eu sei que depois, mais para os livros mais pra frente, esse romance ele acaba, assim, se desenvolvendo. Mas, gente, não dá pra você vender o livro como um romance e o livro simplesmente não ter romance nenhum. Então, assim, me decepcionou. Eu tinha uma expectativa em cima do livro. Eu tava esperando que pelo menos a escrita da autora fosse ser boa, mas ela não é. É uma escrita confusa, os personagens são chatos e ele não cumpre o que ele promete. E assim, é complicado falar desse livro porque eu sei que muita gente gosta. Mas eu não gosto. Desculpa, minha mãe falava que eu não era todo mundo. E eu não gosto desse livro. The Joker won. O terceiro livro dessa lista, meu Deus do céu, esse aqui eu acho que eu vou ser cancelada real, oficial, porque ele é tipo assim, ele é um dos dessa lista que tá assim, na boca do povo, nas redes, no Instagram e no TikTok brasileiro, e assim, tá todo mundo amando, e aí todo mundo amava lá na gringa, aí eu li o livro em inglês e eu simplesmente odiei, eu falei sobre esse livro na minha retrospectiva de piores lidos de 2022, porque gente, de verdade, eu lembro que no vídeo eu questionei como é que vocês conseguem dar palco pra uma coisa tão ruim. E eu estou falando de Icebreaker, ou aqui no Brasil, como foi traduzido, Quebrando o Gelo. Eu não sei nem por onde começar a minha decepção com esse livro aqui. Now, one big breath. Esse livro, ele não é vendido errado. Ele é um romance adulto entre uma patinadora artística e um jogador de hóquei. Esse é o livro e ele é vendido exatamente dessa forma. Agora, a minha questão com esse livro foi total e completamente a escrita da autora. Eu achei a escrita da autora confusa. Ela tem 1 milhão de personagens em que ela simplesmente não consegue desenvolver. A gente tem que colocar na nossa cabeça, quando a gente está lendo um livro, que um livro ele não é feito apenas dos personagens principais. Os personagens principais, eles podem ter uma baita de uma química, mas personagens secundários também precisam ser bem desenvolvidos. Ainda mais se o autor ele quer simplesmente lançar a série com livros intercalados. Ou seja, nesse livro, esse personagem e esse personagem são os protagonistas. No livro seguinte, os protagonistas vão ser o melhor amigo do protagonista do livro anterior e uma outra personagem. Quando o autor quer fazer isso, querendo ou não, ele tem que desenvolver minimamente o outro personagem no primeiro livro. O leitor, ele tem que estar familiarizado. E eu simplesmente não me familiarizei com ninguém, porque essa mulher meteu 35 personagens e não desenvolveu nenhum. Então, assim, eu não consegui gostar desse livro, não gostei da escrita dessa autora, e eu não consegui gostar dos personagens principais também. Ambos são extremamente chatos, eles são mimizentos, eles são assim... Sabe aqueles personagens que surtam do nada? Gente, é muito chato, de verdade. Eu sei que tem muita gente que tá amando esse livro, mas eu não gostei desse livro. Eu achei esse livro muito ruim. Eu não lembro quantas estrelas que eu dei pra ele, mas eu lembro que foram muito poucas. Foi assim, foi uma nota tipo 2. Foi realmente muito baixa. I will speak now. A partir do quarto livro, quarto e o quinto livro, não necessariamente eu achei que eles eram ruins. Eu só achei que eu tinha expectativas muito altas e o livro ele simplesmente não conseguiu me atender. Eu entendo que talvez eu não seja o público-alvo desses dois livros que eu vou falar agora e que talvez seja por isso que eles me decepcionaram tanto.
Mas, porém, entretanto, todavia, eles têm questões em que eu já vi gente também pontuando. O primeiro livro, né, ou o quarto livro dessa lista é Cinderela Está Morta. Eu amo, absolutamente amo, livros em que fazem releituras de contos de fadas. Eu acho simplesmente incríveis. Uma das minhas autoras preferidas é a Marissa Meyer, que é uma autora que faz isso com excelência. Ela tem vários livros fazendo releituras de contos de fadas e eu acho isso muito legal. Muito, muito, muito legal. A Cotar, que é uma das minhas séries preferidas, é uma releitura de A Bela e a Fera. Então, assim, eu acho essa ideia de você fazer uma releitura, de usar um personagem de contos de fadas para recontar a história dele de outra forma, uma coisa muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Mas tem que ser bem feito. Cinderela Não Está Morta, se eu não me engano, eu dei 3 estrelas. Ou seja, é um livro bom, é um livro ok. Mas ao mesmo tempo eu esperava muito mais dele. Ele vai ser um livro que vai ter representatividade LGBT, ele vai ser um livro que vai ter representatividade negra, mas ainda assim parece que a narrativa não entregou o que eu estava esperando dela. É um livro extremamente curto, poderia ter sido um livro maior. A autora, ela escreve bem, mas ao mesmo tempo ela não desenvolve o que ela quer desenvolver. A impressão que eu tive é que tudo que ela queria escrever, ela largou pela metade. Isso pra mim foi muito decepcionante. Além disso, todas as personagens são muito chatas. Muito, muito chatas. Elas têm aquela mania de grandeza de eu tô certa e você tá errado. Sabe? Tipo, parece que os personagens não levam em consideração a vivência traumática de cada um. Porque vai falar, o livro, né, ele vai contar a história de um mundo onde as mulheres, elas têm que ser perfeitas, elas são submetidas ao marido e tudo mais. É uma coisa meio tipo... é ano de 1500, sabe? Só que ao mesmo tempo, a protagonista, ela vai ter uma síndrome feminista de tipo assim, eu não tô nem aí pra sua vivência, eu quero ser livre. E sair falando isso por aí, tipo assim, não levar em consideração que a vida da outra pessoa não é tão simples assim. Isso começou a me irritar demais, porque como uma pessoa que realmente valoriza isso, achou tudo isso muito vago e que poderia ter sido mais desenvolvido para ser realmente uma leitura legal, uma leitura que realmente agregasse para o movimento. Então, assim, me decepcionou muito. Talvez seja um livro legal para quem está começando a estudar movimentos sociais, como o feminismo, mas eu não acho que seja uma leitura legal para quem já está mais ingressada no assunto, para quem realmente, assim, já entende um pouquinho mais do assunto. Eu acho que não é uma leitura legal, foi uma leitura extremamente decepcionante. E agora, antes de falar do último livro dessa lista, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se desses livros que eu citei até agora e o próximo que eu vou citar, o último dessa lista, vocês gostaram e vocês leram. Vocês leram e vocês gostaram, diferente de mim. Ou não, vai que vocês concordam comigo. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. Agora, o último livro dessa lista, o 5º livro dessa lista, ele também tá sendo muito falado, muito, muito falado no Instagram e no TikTok brasileiro. E eu tô com muito medo de vocês me xingarem por causa desse. Mas, gente, eu acho que, assim, é um questionamento que eu vou fazer de novo. Talvez esses não sejam mais livros pra mim, livros que tenham personagens adolescentes. Porque eu acho que eu tô chegando num momento que eu tô ficando muito chata. Então, assim, talvez problemáticas adolescentes não sejam mais pra mim. Então, esse livro me decepcionou muito. E eu estou falando de Better Than the Movies, ou Como Veio pro Brasil, Melhor que nos Filmes. Eu também fiz uma resenha aqui no canal em que eu falei o porquê que eu não gostei muito desse livro. Na verdade, eu dei uma nota 3 pra ele também, se não me falha a memória, 3 ou 3,5. E, de novo, não é um livro ruim, ele não é um livro ruim. Esse livro, na verdade, eu achei muito legalzinho, eu achei muito sessão da tarde e tudo mais, mas eu não sei porque eu tava esperando uma coisa maior dele. Eu tava esperando que realmente fosse falar sobre alguns assuntos mais profundos da adolescência. É claro que a protagonista desse livro, a Liz, ela perdeu a mãe, ela não consegue ter uma ligação com a madrasta, ela acaba perdendo a pouca ligação que ela tem com o pai. Os melhores amigos dela também veem ela como uma pessoa muito reclusa. O vizinho dela, que é com quem ela tem depois um relacionamento amoroso, ele fica enchendo o saco dela, então é meio que tipo um Rivals to Lovers e tudo mais. Eu achei tudo isso muito legal.
mas pra mim foi sessão da tarde até demais. Eu acho que o livro ele cabia algumas narrativas um pouquinho mais sérias, um pouquinho mais pesadas, além de que a Liz é muito chata. Ela realmente parece que ela coloca todas as frustrações dela em cima da madrasta, em cima do pai, e tem hora que dá vontade de entrar no livro e falar, cara, a vida não é só sobre você, a vida tá seguindo, você não pode ficar sofrendo a vida inteira. Então, assim, é uma coisa que me decepcionou muito nesse livro, a personalidade da protagonista. E é complicado quando a gente não gosta do protagonista, porque ele tá lá o tempo inteiro, sabe? Ele é o protagonista, ele não sai da história. Ele é narrador da história. Então fica meio difícil. Então, assim, pra mim foi uma questão bem difícil de leitura desse livro. Como eu disse, eu acho que desse livro e do anterior, talvez eu não fosse o público-alvo. E é por isso que eu não tenha gostado. Ele não é um livro absolutamente ruim. Ele é um livro muito sessão da tarde. E eu acho que eu já passei dessa fase. Eu já passei dessa fase. Talvez um dia essa fase volte, mas com certeza essa fase não é pro momento. Eu não consigo mais ler, eu acho, livros sessões da tarde. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você não me cancele no Twitter, lembre que eu não sou obrigada a ter a mesma opinião do que você e que tá tudo bem. Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima e tchau!